Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância, eu sou casado com a Raquel, nós somos casados há 28 anos, temos um casal de filhos, Gabriel e Bárbara, e trabalhamos com uma organização missionária chamada Jocum, talvez alguns já ouviram falar, Jovens com a Missão. E o nosso lema é esse, é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido. Nesses últimos anos eu tenho investido muito esforço no sentido de promover a saúde e a qualidade do crescimento da igreja. Nós sabemos que o crescimento quantitativo é muito importante, né? Aliás, números é tão importante que tem um livro na Bíblia que chama Números, né? Mas nós também sabemos que quantidade sem qualidade, sem saúde, é complicado, né? Curva a sua cabeça um pouquinho. Pai, nós não cansamos de dizer que te amamos, te honramos, queremos nos achegar a Ti, Pai, beijar a Tua face, dizer que realmente Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Aliás, o Senhor é muito mais do que um Deus todo-poderoso. O Senhor é Pai. É aquele que sabe corrigir os nossos caminhos, lidar com as nossas rebeliões. O Senhor é aquele que nos ama profundamente, que sabe como realmente nos conduzir por toda a verdade. E mais uma vez, juntos aqui como igreja, nós queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Oramos pela sua inspiração, pela sua graça, pela sua bondade prevalecendo nesse lugar, que o Senhor possa alargar as fronteiras do nosso entendimento, ativar os nossos sentidos, toma cativa a nossa obediência, o nosso entendimento, a obediência de Cristo, Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo realmente se cumpra. Oramos pelo trigo fino, pelo mel que escorre da rocha, como diz o salmista. Que o Senhor possa fartar a nossa alma com os teus finos manjares, Senhor, que possamos realmente nos alegrar na intimidade com o Senhor, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém. Bom, está proposto da gente compartilhar um assunto, né, que o pessoal me propôs assim, sobre bênção e maldição. Mas, na verdade, assim, eu quando ensino sobre isso, eu prefiro dar um enfoque nesse ensino dentro da paternidade de Deus. Então nós vamos falar sobre a paternidade divina e o princípio da maldição. Eu sei que isso pode soar muito estranho para você, não é? Mas é interessante, a Bíblia é cheia de paradoxos. O reino de Deus é um reino paradoxal. O que é um paradoxo? É uma verdade escondida numa contradição aparente. Tem coisas que se você olha só de fora, você não percebe, você não entende, não é? Mas quando você realmente começa a ter mais do que aquele ponto de vista, mais à vista dos pontos, então realmente o nosso entendimento é edificado de uma maneira tremenda. E quando a gente fala sobre a paternidade de Deus e o princípio da maldição, na verdade nós vamos enfatizar uma faceta da paternidade divina, que é a correção. Correção. A correção, vamos dizer, ela não deve ser uma ênfase nos relacionamentos. Quando você pensa criação de filhos, discipulado, nós sabemos que a ênfase é você animar, é você encorajar, não é? Essa é a ênfase, você ser uma pessoa afetuosa, que anima a pessoa. Mas nós sabemos também que tem aqueles momentos fundamentais que uma correção pode se tornar um divisor de águas, e é o que pode quebrar o destino da delinquência na vida de uma pessoa. Apesar, como eu disse, da correção não ser uma ênfase nos relacionamentos, todavia, quando você estuda a Bíblia, a gente percebe que
a Bíblia dá uma ênfase muito grande para a correção. Boa parte da Bíblia se fundamenta em correção. Deus corrigindo o seu povo, ainda mais quando você lê o livro, os profetas, não é? Só correção, 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 correção. Mas é importante a gente saber dosar essas coisas. Mas antes da gente chegar lá, deixa eu só fazer uma introdução. Eu tenho pensado assim muito no conceito de maturidade. Isso tem me preocupado demais. Inclusive, eu tenho desenvolvido vários temas na área da maturidade, porque tudo que nós queremos, não é? Seja como pais, seja como pastores, nós queremos o quê? Filhos maduros, não é? Discípulos realmente maduros, pessoas que deixaram as coisas de menino, as coisas de infância, e têm um comportamento adulto, produtivo, não é verdade? É tudo que nós queremos. Uns anos atrás, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil. Um dos resultados dessa pesquisa, por exemplo, para você entender a crise que a gente vive nessa geração, um dos resultados é que os homens só estão atingindo a maturidade, em média, aos 45 anos de idade. Isso são psicólogos, sociólogos, terapeutas, não é? Isso é uma conclusão terrível. Então, as pessoas vão vivendo a vida naquele paradigma do hedonismo, da irresponsabilidade, da independência pela irresponsabilidade, não é? E filho com um, filho com outro, etc. Aos 45 anos é que a ficha cai e a pessoa fala assim: não, eu tenho que ser maduro, não é? Eu tenho que assumir minhas responsabilidades. Mas aí é lógico que muito prejuízo já foi causado, e nós sabemos que tem algumas coisas que já é até difícil de você reaver, não é? Infelizmente tem linhas que a gente cruza que vão deixar sequelas. Mas em Colossenses 1:28, Paulo fala assim: ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Lógico, você lê a palavra perfeito, é uma palavra assim que intimida, né? Por eu ser perfeito. Mas no original, no grego, a palavra aí é teleios, e significa exatamente isso, maduro, não é? Aponta para o fato de ser inteiro, completo, ou melhor ainda, maduro. O conceito de maturidade é um conceito extremamente amplo. Nós poderíamos estabelecer aqui várias características ou várias qualificações de uma pessoa madura. Por exemplo, uma pessoa madura é uma pessoa que ela aprendeu a exercitar gratidão, ela tem um caráter de gratidão, não é? E a gratidão é esse antídoto contra todo tipo de introspecção negativa crônica, aquela coisa da autopiedade, da murmuração, não é? A pessoa grata é uma pessoa livre, é uma pessoa emocionalmente livre. Isso é sintoma de maturidade. Uma pessoa madura também é uma pessoa inclusiva, uma pessoa que tem uma convivência sadia com as diferenças, aquela capacidade de hospedar no coração a diversidade de pessoas, culturas, temperamentos, ministérios, dons. Uma pessoa madura, uma pessoa inclusiva, né? Ela sabe seguir a paz com todos, ela sabe abrir o coração para todos. Também é uma pessoa que tem o temor a Deus. Temor a Deus não é você ter medo de Deus, mas é essa desenvoltura moral, no sentido de você amar o que Deus ama e aborrecer o que Ele aborrece. Você sabe aceitar as pessoas e reprovar o pecado. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que sabe colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos. Aprendeu não apenas a ouvir o sim para tudo, mas ela sabe ouvir o não também, não é? Uma pessoa infantil, uma criança, não sabe ouvir o não, não é? Mas uma pessoa que cresceu, ela aprendeu a negar a si mesmo naquilo que realmente vai ser importante para ela. Também é a pessoa que exerce um equilíbrio entre individualidade e relacionamento. Ela tem
a noção correta da sua individualidade, não é? Suas convicções, a sua identidade, mas ao mesmo tempo ela sabe promover relacionamentos. Se você tem muita individualidade e pouco relacionamento, você desenvolve uma cultura de egoísmo. Se você tem muito relacionamento, mas você não tem a sua individualidade, você vai desenvolver uma cultura de abuso. A pessoa madura, ela realmente vai trabalhar, não é, de maneira sadia nesses dois aspectos, individualidade e relacionamento. Uma pessoa madura também é uma pessoa proativa, uma pessoa que sabe amortecer os choques, não é? Que sabe lidar com situações difíceis. É uma pessoa também coerente, não é? Que não exige dos outros o que não exigiria de si mesma. Então, é uma lista grande. A gente poderia, se a gente fosse dar aqui um estudo de maturidade, né, a gente podia entrar por essa veia aí e ir longe. Mas, dentre estes e outros fatores, o mais elevado aspecto para você avaliar a maturidade humana é o amor à correção. Amor à correção. Se você quer ver de fato, de verdade, se uma pessoa é madura, no sentido espiritual, emocional desse conceito, é como ela lida, como ela age, quando ela está sendo corrigida. Amor à correção. Quando você corrige uma criança, dificilmente essa criança não vai fazer uma pirraça, né? Por quê? Porque ela é criança. Mas a pessoa que realmente é adulta, a pessoa que cresceu, que tem de fato aprendido com a vida, tem aprendido com Deus, ela realmente vai saber lidar da maneira correta com a correção. Eu acho muito interessante quando Davi, ele fala assim: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Essa é a fala de uma pessoa que realmente cresceu, amadureceu. É a fala de uma pessoa madura. E a gente conhece um pouco toda a história de Davi, principalmente aquele momento terrível, infeliz, que foi o adultério lá com Betseba. Foram anos de correção, nas minhas contas, de 8 a 11 anos, até a rebelião lá de Absalão. Foi uma correção muito dura, mas no final, Davi expressa a sua maturidade dessa forma, dizendo: Senhor, obrigado. Bem-aventurado, mais do que plenamente feliz, o homem a quem o Senhor corrige. Na verdade, nós não podemos entender completamente o ensino bíblico sobre correção divina, enquanto nós não compreendermos o princípio da maldição, da forma como Deus a estabeleceu na sua lei e na sua sabedoria. É muito importante. Eu tenho pensado muito nesse conceito, tenho estudado. O conceito de maldição é um conceito terrivelmente estigmatizado, contaminado. Tem sofrido muitas contaminações, muitas. Eu costumo dizer que pelo menos 80% a 90% do que as pessoas acreditam sobre a maldição tem muito mais a ver com animismo do que com aquilo que realmente a Bíblia, na sua simplicidade, nos ensina, não é? E então é muito importante a gente ter um entendimento sobre isso. Eu sei que se eu perguntar aqui quantos precisam de correção, não é? Quantos já foram corrigidos, nós vamos ver que essa é uma realidade universal, não é? E talvez muitas coisas nas nossas vidas, vamos dizer assim, muitas coisas não fluíram na dimensão que poderiam e deveriam ter fluído, porque talvez nós não
não lidamos tão apropriadamente com esse conceito, com o conceito da correção. Não é? Mas eu quero, não é, trabalhar um pouco na sua epistemologia, uma palavra meio difícil, né? Mas epistemologia significa as lentes que você usa para interpretar a realidade. Você pode usar muitas lentes, não é? Para você interpretar a realidade. Se você é um kardecista e você vai interpretar a realidade, você vai, não é por causa da reencarnação, não é um hinduísta, não é? Dependendo da lente cultural ou religiosa que você usa, você pode ter uma interpretação totalmente diferente. O que a gente quer, não é enxergar a Bíblia com o discernimento que a Bíblia nos dá, não é? Mas isso mexe um pouco com a nossa epistemologia. Então, nós vamos tentar desmistificar um pouco esse conceito, não é? O conceito da maldição, e vamos construindo uma compreensão o mais bíblica possível, não é? Primeira coisa que nós podemos falar sobre a maldição só uma coisa interessante. Há uns anos atrás, uma equipe na área de comunicação da Jocum, começamos a fazer uma pesquisa sociológica e espiritual sobre o perfil dos jocumeiros, mas isso acabou, Jocum tem gente de tudo quanto é igreja, né? Isso acabou trazendo um retrato também da igreja brasileira. E uma das conclusões, inclusive nós estudamos essa pesquisa em várias das nossas reuniões nacionais de liderança, né? A gente foi estudando um pouco essa pesquisa e tal, porque muita coisa nos confrontou, né? Mas uma das conclusões foi essa, que nós temos uma mente marxista como igreja, um coração animista e uma fé evangélica. Nós somos esse bicho aí. O que é a mente marxista, né? Lógico, marxista é uma ideologia, tem várias características, mas talvez o aspecto mais central do marxismo é a transferência total de poder para o governo. Não é isso? O governo é dono de tudo. Não é? Se você já foi num país marxista, como Cuba, Rússia, eu já estive várias vezes na Rússia, e principalmente, agora já se afastou um pouco mais da queda, mas no início era impressionante, isso é muito vivo. Então, o marxismo é isso, tudo é responsabilidade do governo. Não é? Essa coisa de transferir a responsabilidade. Se você está enfrentando um problema com alguém, chama o pastor. Tem um endemoniado, chama o pastor. Tem uma coisa aqui no chão, em vez de você ser parte da solução, pegar isso e jogar no lixo, fulano vai fazer. Você está sempre transferindo. Até no aconselhamento isso é muito comum, quando a pessoa procura um aconselhamento, no fundo, o que ela quer? Transferir a responsabilidade dela para o pastor, que vai ser como quase um mágico e resolver o problema dela. Isso é mente marxista. Entende? A mentalidade cristã nos ensina a assumir responsabilidades. Se você está próximo, você é responsável. Foi o que Jesus falou: ama o seu próximo, como a você mesmo. Isso é a mente cristã. O coração animista é isso, é essa coisa de você... na verdade, animismo vem da palavra ânimo. Significa você atribuir ânimo, vida, poder a um elemento que não tem em si mesmo essa propriedade. Não é? E isso é uma coisa muito delicada, porque tem uma linha fina que separa animismo de um ato que pode ser até profético. Não é? É uma linha fina que separa. Mas quando a pessoa dá
poder a uma água, a um óleo, seja lá o que for, qualquer tipo de cerimonialismo, e você dá poder a isso, você pode estar cruzando essa linha, né, e entrando nesse ocultismo gospel. Não é? O princípio ativo do ato profético, o que faz um ato profético ser profético? Obediência. Se Deus te mandou. Tem uma palavra no hebraico, né, a palavra davá, que significa ação criativa de Deus. Não é? Palavra, né? Mas mostrando uma ação. Por exemplo, quando Jesus ungiu com lama o olho do cego, substância, ele estava recriando algo na visão desse cara. Agora, você pode doutrinar isso? Fazer disso uma doutrina? Não. Se Deus te mandou fazer, é profético. Mas se Ele não mandou, não é? E você está fazendo, aí vem um animismo. Entende como essas coisas são linhas finas aí, não é? Mas é muito importante, então porque no campo desse conceito da maldição, o que a gente observa é muita contaminação nesse sentido. Inclusive a palavra maldição, muitas vezes, ela vem atrelada à questão do fatalismo, uma ênfase em demônios, uma ênfase em destruição, só isso, que na verdade é a essência do hinduísmo. Não sei também se você já foi em algum país hinduísta, é o que você observa, a base é toda essa. Mas vamos tentar desmistificar esse conceito então. Primeira coisa que nós vamos falar é que a palavra maldição é uma palavra bíblica, ok? O conceito da maldição, ela não vem originalmente do ocultismo, pelo contrário, é uma palavra bíblica, são mais de 200 ocorrências, não é algo que deva ser menosprezado. Aquilo que eu falei, quando a gente estuda sobre correção na Bíblia, a gente vê uma presença bem grande desse conceito. Eu costumo dizer que para nós sermos teologicamente equilibrados, é muito importante que a gente dê a mesma ênfase que a Bíblia dá àquele determinado conceito. Se eu começo a dar uma ênfase a mais ou a menos que a Bíblia dá sobre determinado conceito, eu posso me tornar potencialmente desequilibrado. É ou não é verdade? Então, isso é importante. O conceito da maldição, esse conceito, ele é presente. Bem presente. São mais de 200 ocorrências, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Já que é um conceito bíblico, vamos tentar compreender o seu significado. Na verdade, existem várias palavras na Bíblia com sentidos específicos para designar essa palavra traduzida em português como maldição. Basicamente, todas essas palavras vão resumir 3 significados, porque para a gente no português é sempre a mesma palavra, maldição. Não é? O português se resumiu a isso. Mas são muitas palavras, tanto no grego quanto no hebraico. Mas vamos tentar resumir em 3 significados. O primeiro significado é a palavra alau, que significa o castigo advindo da quebra de um mandamento, ou a quebra de uma aliança com Deus, ou a quebra de uma promessa ou juramento. Então, o que é a maldição? Biblicamente, de uma forma assim bem simples, bem nua e crua, o que é a maldição? É o castigo que vem como consequência de você violar uma lei estabelecida por Deus, ou uma aliança estabelecida em Deus. A palavra que equivale a ela no Novo Testamento é a palavra
anátema, que significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. O que é o anátema? É aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Quer dizer, tem uma sanção se você realmente não obedecer aquele anátema. Lá em Gênesis, foi o que aconteceu quando Deus provou o homem, e esse conceito de Deus provar o nosso caráter, ele é uma espinha dorsal, não é? Eu sei que muita gente hoje, assim, quer experimentar uma espiritualidade esvaziada do conceito de provação, tentação, mas nós sabemos, gente, caráter é como ouro, tem que ser provado, não é? Nós crescemos assim, não é? Através da prova da nossa fé, do nosso caráter. Nós temos que exercitar as nossas escolhas na direção da vontade de Deus. Então Deus colocou um anátema, falou com o homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, menos dessa daqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não come, porque o dia que você comer dessa árvore, o que ia acontecer? Certamente morrerão. Quem foi o primeiro a falar que não existe maldição? A serpente. Não, você pode comer. Na verdade, os seus olhos vão se abrir. Você vai ter uma experiência que só Deus tem, não é? Você vai conhecer o bem e o mal, e não sei o quê. E quando eles comeram daquela árvore, o que aconteceu? Eles sofreram a consequência daquele anátema ou não? Sofreram o anátema ou não? Sim. Não só eles, mas toda a sua raça. Nós estamos incluídos nisso. Nós vamos, se Jesus não voltar, nós vamos sair desse mundo pela porta da morte. Não é? Apesar que a morte não é o mais trágico. O mais trágico é uma vida sem Deus, né? A morte só é uma passagenzinha, né? Mas, querendo ou não, morte física, né? Mas tem outras mortes que são bem mais sérias. Então é importante nós entendermos esse conceito. O que é a maldição? É o castigo que vem de você violar uma lei. Você entende que existe uma diferença, então, fundamental entre lei e conselho, tá certo? Um conselho, você obedece opcionalmente. Se você acha que convém, que aquilo vai ser bom para você, aquilo te interessa, você obedece. Mas uma lei, não, uma lei, você não tem, assim, opção. Não é verdade? Se você desobedece uma lei, você vai sofrer consequências. Você vai sofrer sanções. Vai ter um castigo, vai ter uma punição, não é? Que, na verdade, tem o intuito de nos corrigir, de nos ensinar a reger nossa vida e comportamento por aquele princípio. Então, na verdade, de onde vem a maldição, biblicamente falando? De onde vem a maldição? Mas de onde vem? Da lei. Da lei. Você entende que toda lei, sem exceção, carrega uma maldição. Toda lei carrega uma maldição. Toda. Como carrega bênçãos. Também, quando Deus fala em aliança, você pode observar, a estrutura da aliança é bênção e maldição. É estrutura. Toda aliança carrega uma maldição. Se você tirar a maldição da lei, ela deixa de existir como lei. Não é lei. Você pode chamar de qualquer outra coisa menos de lei. É um conselho, não é? É um aviso, mas não é. Não é uma lei.
Nós sabemos que Deus governa por leis, por princípios. O mundo físico é regido por leis físicas. O mundo moral é regido por leis morais. O mundo espiritual é regido por leis espirituais. Uma pessoa que, por exemplo, ou acidentalmente, ou intencionalmente, ela coloca a mão no fogo, ela vai sofrer uma queimadura? Lógico que vai. Será que Deus está lá no céu falando assim, hora que ela encostar a mão no fogo, eu amaldiçoo ela e ela queima? Não. Gente, você entende a dinâmica da lei? A maldição é a consequência natural de você violar um limite que a lei te proíbe. A pessoa que sobe no 10º andar de um prédio, fala, vou quebrar a lei da gravidade. Pula lá de cima, cai lá embaixo, não tem jeito. Quem vai quebrar quem? Ela vai quebrar a lei da gravidade ou a lei da gravidade vai quebrar ela? Rapaz, a lei, ela estabelece assim, um princípio de ação que não tem jeito. Ela determina, vamos dizer, moralmente o que seria o pecado, a transgressão e a devida consequência. Acabou. Por isso que a Bíblia fala assim, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Glória a Deus por isso. Mas é importante nós entendermos que a lei estabelece consequências. E o nome dessa consequência é maldição. Uma maldição. É o castigo que você sofre, não é? Quando você viola os limites estabelecidos por uma lei. Sofrendo esse castigo, você aprende a lei. Você aprende, na verdade, a como regular o seu comportamento dentro daquilo. Espiritualmente tem uma lei que fala assim, é um provérbio, essa lei está num provérbio. A soberba precede a ruína ou a destruição, a altivez de espírito, a queda. Querido, quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, superioridade, não é? Se ufanando, você não precisa nem de ser um profeta para saber que essa pessoa vai ser destruída, porque é uma lei. Soberba precede a destruição. Você pode olhar, normalmente, quando você vê, a gente que trabalha com aconselhamento, né, os bastidores da vida de muita gente, os quadros de destruição, que você vê, destruição na família, destruição em negócios, normalmente você vê que antes dessas grandes destruições acontecerem, teve muita arrogância, muito orgulho, muita dureza, é impressionante, é uma lei. Como também, não é? A Bíblia ensina esse princípio, que é uma lei também. Deus dá graça aos humildes. Isso é uma lei. Por isso eu sempre falo, o maior segredo da santidade é a humildade. Porque quando você é humilde, é tratável, é flexível, é corrigível. Rapaz, graça de Deus vai encher o seu coração. E a graça não é licença para você quebrar a lei. A graça não é licença para você pecar. A graça é o poder de Deus para você ter uma vida acima do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas da graça. Você falar assim, pastor, não existe maldição. Você está dizendo, pecado não gera consequência. Quantos acreditam aqui que pecado não gera consequência? Pecado gera ou não gera consequência? E gera consequência maior para quem é crente ou para quem não é crente? Para quem é crente. Por incrível que pareça. Não é? O segundo conceito é a palavra arar, no hebraico. Veja bem, eu não sou especialista em língua, né?
como o pastor apóstolo Lamartine, mas tem coisas que a gente pesquisa e você vai tentando entender, mas essa é uma palavra que aparece muito, a palavra arar, que significa uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém, uma pessoa, um casamento, uma família, uma geração, uma linhagem está presa, impedida, cativa. É exatamente a condição oposta promovida pelo favor de Deus. O antônimo de arar seria Baraque, que é bênção. Ararat. Interessante, maldição revertida. Interessante. Então, enquanto Baraque libera você espiritualmente para prosperar, um arar vai te impedir. A gente observa muito isso também nos aconselhamentos. Normalmente, por que uma pessoa até busca um aconselhamento muitas vezes? Porque existe uma arar na vida dela. Ah, pastor, preciso de ajuda, olha, meu casamento, minha vida financeira, né, vida sexual, não sei o quê, está assim, tudo preso, tudo agarrado. Aquelas áreas da sua vida, você dá um passo para frente, 3 para trás, não é? Abre um circo, até os anões começam a crescer, né, com todo respeito aos anões. Tudo que o cara faz, rapaz, está agarrado, está amarrado. Tem um arar. O cara está debaixo de sofrimento, perseguição. Ali, naquela parábola do credor incompassivo, lembra aquele cara que depois de ter sido tremendamente perdoado, ele não perdoou, e de repente ele se viu numa condição espiritual terrível, porque ele foi colocado numa prisão, entregue aos verdugos, espíritos de aflição. É muito comum a gente ver pessoas assim, não é? Às vezes estão numa situação de colapso mental, colapso nervoso, colapso emocional, não é? E é lógico, as coisas não vão. Quando existe uma arar, é muito importante você entender o que levou, o que produziu isso na vida da pessoa. Aliás, esse é o ponto de partida, muitas vezes, de um aconselhamento, a palavra arar. E um terceiro significado é a maldição advinda por falar mal. O que é amaldiçoar? Falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, desejar mal. E sendo bem honesto com você, são muitas palavras na Bíblia, no grego, no hebraico, eu nem sei pronunciar as palavras, são muitas. Lógico, quando você quer xingar alguém, o que não falta é palavra. No grego, no hebraico, no português, no inglês, não é? O que não falta é palavra. Uma das palavras que, inclusive, que o próprio Jesus mencionou, a palavra raca, não é? Que significa odiar alguém sem causa. Aquele que disser raca ao seu irmão será réu do inferno. Jesus falou. Aliás, assim, é uma coisa interessante. Eu tenho uma mensagem, às vezes tem mensagem que eu gosto de pregar para mim mesmo, né? Porque é um desafio. Porque às vezes a gente fala cura interior, cura da alma, cura das emoções, mas essa não é a cura da língua. É a cura da língua. As enfermidades da língua. As enfermidades da língua. Faz o negócio, aí fica estreito. Tiago falou, olha, quem não tropeça na língua, esse cara está perto de ser perfeito. Não é verdade? É uma área que realmente é difícil a gente se conter, né? Mas em relação a isso, o que Jesus disse em relação a esse conceito de maldição, que é o falar mal, praguejar? A ninguém amaldiçoeis. A ninguém amaldiçoeis. Se alguém fala mal de você, fale bem dela. Haja no espírito oposto, não é?
A palavra ofensa vem de uma raiz que significa isca. Quando alguém te ofende, se você morde, se você reage no mesmo espírito da ofensa, você mordeu a isca. Você está colocando o seu pé no território do inimigo. Abençoe aquele que te amaldiçoa. Né? Você percebe que são conceitos diferentes. Alau é o castigo que vem como consequência de você violar um princípio, uma lei, né, e que tem o objetivo de nos corrigir. Arar já é uma alau em cumprimento. A pessoa já está presa, ela às vezes está perseguida, tem uma área da vida dela que está toda engastalhada. Família, às vezes a coisa vem até num esquema de propagação geracional, repetindo aquela mesma coisa, aquela mesma perseguição. E aqui também a maldição por falar mal. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais o prego aqui. Terceira coisa, o conceito de maldição aparece contextualizado ao povo da aliança. Então, isso é uma coisa interessante. Porque, normalmente, como é que a gente raciocina? Não é? A gente raciocina, a gente associa o conceito da maldição ao ímpio, ao incrédulo, ao delinquente. Aquela pessoa que realmente quer nada com Deus. E não que esteja errado isso, não que esteja errado, porque realmente de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não é verdade? Mas só que biblicamente falando, praticamente todas as vezes que a palavra maldição ocorre, o contexto não é o ímpio, é o crente, não é? É o povo da aliança, por incrível que pareça. E isso nos faz enxergar ainda mais essa faceta do coração paterno de Deus. Porque no nosso conceito ocidental de amor, a gente só pensa muito em afeição, mas no conceito hebraico, amor não é só afeição, é limites, é correção. Deus corrige quem? O filho que ele não ama? O filho que ele ama. Irmãos, aliás, tem alguns capítulos na Bíblia, sinceramente, a gente devia saber de cor. São capítulos fundamentais que trazem, assim, mensagens que elas dão um discernimento profundo da nossa geração. Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28, por exemplo. Quando Deus está explicando os termos da aliança, é fundamental. Deuteronômio 28, quando Deus está fazendo aliança, Ele explica dessa forma, a estrutura da aliança é dessa forma. Bênção e maldição. Ele começa então a falar, olha, se você tiver a sensatez de inclinar os seus ouvidos, ouvir a minha voz, receber a minha lei, obedecer os meus mandamentos, os meus estatutos, você vai viver, você vai ser bem-sucedido. Tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Na sua casa, nos seus negócios, não é? Nas suas plantações, seus filhos, você vai ser bem-sucedido. E aí ele começa a falar sobre o outro aspecto. A maldição é quando nós usamos a nossa escolha de uma forma inapropriada. Não é? Porque aqui, veja bem que Deus está tratando com a nossa moralidade. Eu costumo dizer, existencialmente, nós não temos escolha não. Não existe livre-arbítrio, né? Existencialmente. Ou é Deus, no princípio Deus. Nós somos uma mera criatura. Sem Deus. Existencialmente não tem livre-arbítrio não. Mas moralmente tem. Moralmente tem. E quando Deus começa a falar sobre bênção e maldição,
Principalmente quando vem aqui a lista das maldições, são muitas, uns 50 versículos. E você começa a ler isso, aí você vai criando esse folclore que muitos teólogos até pintam, o Deus do Velho Testamento, como se fosse diferente do Novo, né? Eu, o Senhor, não mudo. Deus é uma rocha no seu caráter. Mas quando você vai lendo ali a lista das maldições, qual que é a impressão que muita gente tem? De um Deus com os nervos à flor da pele, esbravejando, né, manifestando a sua fúria contra pecadores, dá a entender que é isso, mas não é. Essa é a fala de um pai amoroso, com um coração partido, expressando o seu zelo pelos seus filhos, dizendo: olha, se vocês forem rebeldes, sistematicamente rebeldes, eu vou corrigi-los, porque eu os amo. Maldição. Isso pode parecer estranho para você, mas não podia ser diferente. Maldição é amor. É uma outra linguagem, mas é amor. Eu não sei quantos de vocês aqui chega uma idade dos seus filhos, porque chega uma idade, os nossos filhos chegam numa idade, você não controla mais eles. Israel já estava crescidinho aqui. E você precisa de ter uma conversa corajosa. Uma aliança. Isso se traduz aqui numa aliança. E Deus começa a falar para eles: olha, moralmente vocês são livres. E tudo que eu posso fazer é explicar para vocês as consequências das escolhas que vocês vão fazer. Eu não posso mais controlar vocês, mas eu posso alertar. Meu filho, se você toma esse caminho de ser uma pessoa correta, prudente, honesta, verdadeira, respeitosa, honrada, a vida te reserva coisas muito boas. Mas, meu filho, se você escolhe esse caminho aqui, de violência, de imoralidade, delinquência, olha, você vai entrar em choque com muitas leis. Você vai ter muita resistência. Você vai aprender de uma forma, ou né, pode ser que nem aprenda, mas você vai sofrer, vão acontecer coisas difíceis. Muitos de nós já tivemos que ter uma conversa assim com os nossos filhos, não é verdade? Ou os nossos filhos, ou os nossos pais conosco, né? Na verdade, gente, Deuteronômio 28 é uma aula clássica de paternidade. É uma conversa séria, adulta, a nível de aliança entre pai e filho, nos mostrando onde nós vamos chegar com as nossas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso caráter. O nosso caráter determina o nosso destino. Jesus fez isso numa outra linguagem que Moisés fez. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Ele estabeleceu a vida e a morte. Coloco diante de vós a bênção.
Só a bênção. A bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. As nossas escolhas. Tá? Maldição não é uma coisa mística que vem do diabo. Não. É a expressão da correção de Deus quando nós desalinhamos da natureza dele. Porque a nossa questão, gente, não é só Deus nos salvar. Ele quer que nós sejamos participantes da sua natureza. Participantes da sua natureza. Mais um ponto aqui para a gente terminar. O principal papel da maldição é denunciar as desordens e as transgressões espirituais. Essas desordens, né, que nós agregamos ou acumulamos, seja na nossa vida pessoal, na nossa história geracional ou até territorialmente. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A maldição, nós vamos ver, muito inteligentemente, é um mecanismo altamente inteligente. Desempenha vários papéis, vários ministérios, que a gente, inclusive, poderia resumir, não é, em 4 instâncias, vamos colocar assim. Primeira instância é que a maldição vem para nos alertar. Alertar. É como um aviso. É um aviso do pai. Seu pai uma vez falou: meu filho, para de fazer isso. Para. Né? Vem para alertar, que é o que a gente vai falar agora. Em segundo lugar, a maldição vem para corrigir. Ela vem para corrigir. Não é? A criança, quando bota os 2 dedinhos na tomada, e toma um choque, o que acontece? Ela aprende, né? Ela nem chega mais perto da tomada, né? Corrigiu. Ela entendeu uma lei que ela não entendia. Né? Já começou a estudar eletricidade desde pequena. A maldição vem para alertar, a maldição vem para corrigir. Terceira instância, a maldição, ela vem para castigar. E nós vamos entender o conceito do castigo, a essência desse conceito, o cerne desse conceito, tem a ver com recuperação. Recuperar. Disciplina. Você entende que pessoas podem ir cruzando linhas na vida, que depois, para ela conseguir voltar isso tudo, ela precisa de um processo de disciplina. Imagina uma pessoa que está lá no mundo do crack. Será que essa pessoa vai sair do submundo do crack do dia para a noite? Ou muitas delas vão precisar de um castigo, de uma disciplina. 8 meses, 9 meses, sei lá, numa casa de recuperação e tal, não é? Trabalhando áreas da vida dela que às vezes ela nunca quis trabalhar. Ela vai precisar disso. Castigo. Você sabe que muita gente, até quando busca uma libertação, no fundo, às vezes, a pessoa está te pedindo para você tirar ela do castigo que Deus colocou. E às vezes tudo que ela precisa é baixar a cabeça para aquele processo, para aquela disciplina. Então a maldição, primeiro papel, vem para alertar. Segundo papel, corrigir. Terceira instância, castigar, recuperar. Conceito de recuperação. Em quarta instância, a maldição pode destruir. Ela não foi projetada para destruir, mas ela pode. Ela pode destruir uma pessoa. Então, esse é a primeira instância aqui. Principal papel da maldição, papel, não vou dizer o principal, mas
primário, o papel primário da maldição é denunciar desordens espirituais. Eu não sei se você já percebeu, mas a vida e a natureza possuem vários dispositivos que nos avisam quando algo está em desacordo com o seu propósito. Já viu como Deus desenhou a natureza de uma maneira tão inteligente? Quando uma coisa não está funcionando como tem que funcionar, dispara um mecanismo de alerta, alguma coisa avisa. Olha, isso não está bem. Em todas as áreas, né? Área da eletricidade, lá queimou o fusível, você sabe, olha, tem uma sobrecarga. Não é? Vamos pensar aqui na questão orgânica. O nosso organismo, por exemplo, Deus construiu o nosso organismo físico de tal forma que Ele estabeleceu vários mecanismos de alerta para nos avisar quando tem uma desordem, quando tem uma doença, quando tem uma enfermidade. A febre, por exemplo, a febre é um mecanismo de alerta. Em um certo sentido, nós poderíamos dizer assim, a febre é uma maldição do corpo. É gostoso você estar com febre? Não, parece que você tomou uma surra, você está todo quebrado. Não é? Você está com uma febre de 39, 40, às vezes você não aguenta nem levantar da cama. Mas o seu problema é a febre? O seu problema é a maldição? Não, o seu problema não é a febre. Provavelmente você tem uma febre é porque tem o quê? Tem uma infecção, ou pode ser até alguma coisa mais grave até. Se você simplesmente, não, mas eu vou tomar aqui um antitérmico, e quando você toma um antitérmico, sua febre abaixa, não, eu estou curado, você se sente super bem. Mas você está curado? Não, essa é a terapia burra. Você está lidando com o efeito colateral do problema sem interagir com a verdadeira causa. Uma reação alérgica, não é? Quando você tem uma reação alérgica, seu corpo está te falando, olha, mantenha a distância dessa substância, isso não te faz bem, cuidado. Não é? Quando você tem uma ânsia de vômito, não é? Seu organismo está te avisando, olha, você teve uma intoxicação alimentar, bota isso para fora. De todos esses mecanismos de alerta, qual que é o principal deles e o que o resume todos? A dor. A dor. Você já parou para pensar um pouco na dor? Quem criou a dor? Deus, né? Depois que o pecado entrou, ela foi muito necessária, ela cumpre um papel, rapaz, não é? Mas aí eu te pergunto, a dor é boa ou a dor é ruim? Quantos acham que a dor é ruim? Lógico, é só você pensar na sensação que ela traz, você sabe que ela é horrível. Mas quantos acham que a dor é boa? É menos gente, mas, né? Qual que é a conclusão que rapidamente a gente chega? Que a dor é tão ruim que por isso ela é tão boa. Se ela não fosse tão ruim, ela não seria tão boa no sentido de cumprir um papel. Porque quando você tem uma dor, essa dor, de certa forma, ela já faz parte do processo terapêutico. Ela está mostrando, ela está apontando onde está a desordem, onde essa desordem está sendo refletida. Ela já te dá um caminho. E se você ouve a voz dela e toma as providências necessárias, sua saúde volta ao normal e a dor vai embora. Você entende que ela cumpre um papel, que é um mecanismo altamente engenhoso, altamente inteligente, que pode inclusive salvar a nossa vida. Já ouviu falar nas doenças silenciosas? O que é uma doença silenciosa? Ela não te avisa. Às vezes ela não dá febre, não dói, não é? Eu já ouvi dizer que os... Tá, é porque
Já tem muito tempo que minha garganta está me mandando parar, mas eu sou rebelde, você entendeu? Esse que é o problema. Eu vou tomar uma aguinha. Obrigado, pastor. Eu já ouvi dizer que os tumores mais perigosos são os que não doem. Por isso que, inclusive, até é importante a gente saber disso. Se tem um tumor aí que não dói, olha, vai rapidinho, não é? Porque isso pode fazer toda a diferença. Quando a pessoa descobre, né, lá na frente, quer dizer, a coisa já avançou tanto, às vezes não tem mais o que fazer. A doença silenciosa. Eu estou dizendo isso para a gente poder entender melhor esse papel que a maldição cumpre, não é? A gente poder discernir isso melhor. Na verdade, quando a gente pensa então nesse conceito, inclusive, assim, na igreja tem muito essa terminologia. Eu vou quebrar a maldição. Eu vou quebrar a maldição. Todas as vezes que você quer quebrar uma maldição, sem lidar apropriadamente com as respectivas desordens, na verdade, você está em rebelião a um mecanismo que Deus estabeleceu. Você entende isso? A questão não é só você lidar com a maldição ela está cumprindo um papel. Ela está te avisando, ela está te alertando. É como o seu pai te falando, menino, por favor, não faz mais isso, porque isso lá na frente pode te levar realmente a um comportamento desastroso. Não é? Quando nós entendemos a maneira como Deus desenhou, como Ele estruturou a sua lei, não é? Você vai perceber que é graça, que é amor. Maldição, por incrível que pareça, é amor. Na verdade, é um mecanismo altamente inteligente, que realmente nos conduz por um caminho onde nós vamos nos associar cada vez mais com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não adianta, ninguém nunca vai se tornar realizado numa vida que entra em choque com a natureza e os mandamentos que Deus estabeleceu. Não adianta. Jesus falou, cumpre a lei e você vai viver. Você vai viver. Não é? Lógico que para cumprir a lei, e essa foi a grande briga de Paulo, né, com os judeus, só é possível realmente você cumprir a lei andando no Espírito. Ele fala, esse é o grande mistério, desde todos os séculos. Cristo em vós, a esperança da glória. E principalmente no aspecto da salvação que a gente vê. Porque o judeu, como é que ele queria ser salvo? Cumprindo a lei. E cumprindo a lei, ninguém vai ser salvo. Não vai. Então, a lei tem fraquezas. Vamos dizer assim, nesse sentido. Quais são as fraquezas da lei? A lei te perdoa? Não. A lei te entende, te ajuda, assim, não é? Te salva? Não. A lei define o pecado e a consequência daquele que transgride. E aqui entra a justiça da cruz para nos salvar. Vida por vida, sangue por sangue.
Mas é importante nós entendermos o ministério da lei e o ministério da maldição. Essas coisas nos ajudam a alinhar com a natureza de Deus. Mas essa é a primeira instância. A primeira instância da maldição é exatamente essa: nos alertar, não é? Nos avisar. É como um pai que fala: meu filho, para de fazer isso. Não é? Ela nos avisa. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça um pouquinho agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus é muito mais do que um Deus todo-poderoso. Ele é Pai. Ele não vai nos deixar sem correção. Ele não vai deixar de nos alertar. Principalmente quando moralmente nós começamos a fazer escolhas que na frente vão nos destruir. Inclusive pode ser que você tenha entrado por um caminho e Deus tem levantado muitas pessoas para te avisar. Normalmente, quando a gente não ouve mais o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas, as autoridades. Deus vai falar com a gente de alguma forma. Mas o que eu quero te dizer é que talvez o maior segredo da vida é isso, é a gente amar o tratamento de Deus, amar a correção dEle, estar sensível a Ele, sermos humildes, quando Ele realmente quer nos impedir de prosseguir num caminho de rebelião e erro. Então esteja sensível a Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua realidade. Por isso, de forma alguma eu posso te julgar. De forma alguma. Mas Deus conhece 100% de toda a realidade de cada um de nós. Se Ele está te corrigindo, não resista a Ele. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pela forma tão amorosa como o Senhor expressa a sua paternidade. E eu oro, Deus, que o Senhor venha de encontro às nossas verdadeiras necessidades. Não só as necessidades sentidas, mas as reais. Vem de encontro, Senhor, e abençoa o seu povo. Em nome de Jesus. Amém.